A terra sempre guarda aquilo que os homens tentam esquecer. Em noites silenciosas, quando o vento toca o chão com a delicadeza de quem desperta algo antigo, é possível sentir uma presença que não nasce do medo, mas da memória. Há forças que não pedem permissão para existir. Forças que caminham antes mesmo de receberem um nome. Forças que carregam no próprio silêncio o eco de todas as dores que atravessaram o mundo. Obaluaê é uma dessas forças. Sua origem não começa com glória. Não nasce em tronos, não surge adornada por ouro. Ela começa no pó, na poeira que abraça o que foi rejeitado, no respiro profundo da terra que acolhe aquilo que ninguém mais quis tocar. Há um instante em que o solo parece pulsar, e nesse pulso algo desperta. Um ser marcado, um corpo frágil, uma alma que carrega em si uma intensidade tão profunda que a própria natureza se curva diante dela. Antes de ser chamado de dono da cura, antes de ser reconhecido como rei da terra, Obaluaê foi apenas uma presença que o mundo tentou apagar. Mas a terra não esquece. A terra não abandona. A terra, quando reconhece um filho, o transforma. E é nesse encontro entre rejeição e renascimento que sua história começa a ganhar forma, trazendo consigo o peso de séculos e a promessa de uma força que nenhum homem poderia conter. O que nasce desse contato não é apenas um orixá, mas uma pulsação viva de cura e resistência, algo que atravessa o tempo e encontra aqueles que, mesmo sem perceber, caminham com feridas invisíveis. Quem ouve essa história sente a terra sob os pés de um jeito diferente, como se cada grão carregasse um segredo. Obaluaê é esse segredo. Há histórias que começam com celebração, mas a de Obaluaê nasce do silêncio pesado que acompanha tudo aquilo que o mundo teme. Antes de ser visto como Senhor da Cura, ele foi apenas uma criança que carregava no corpo marcas que ninguém compreendia. Essas marcas não eram apenas feridas, eram sinais de um destino que os olhos humanos não tinham capacidade de interpretar. No lugar de acolhimento, encontrou medo. No lugar de proteção, encontrou abandono. A criança foi deixada à própria sorte, entregue ao vento seco, ao calor da terra e ao peso do desconhecido que rondava seu pequeno corpo. Quem observa de fora poderia acreditar que esse seria o fim, mas a terra conhecia o início que se escondia por trás daquela dor. Cada marca era uma porta aberta para algo maior. Cada ferida trazia em si um poder que ainda não havia sido revelado. A dor não era castigo, mas passagem. A rejeição não era destino, mas preparação para algo que nenhum ser vestido de carne conseguiria interromper. Foi nesse estado de vulnerabilidade absoluta que a criança encontrou a única presença que não se afastou. A terra o reconheceu. O chão, que sempre foi visto como simples cenário, agora se tornava abrigo, proteção, testemunha de um nascimento que desafiava qualquer lógica humana. A poeira levantada pelo vento não era desordem, era o início de um movimento sagrado. A cada respiro, o corpo frágil começava a se fundir ao solo, como se a própria natureza estivesse costurando nele uma nova vida. A dor que queimava sua pele se transformava em força. O isolamento se convertia em pertencimento profundo. Aquela criança, marcada e rejeitada, era agora envolvida por uma energia que não se explica, apenas se sente. E é nesse instante que o destino começa a mudar. O que o mundo tentou enterrar como um problema, a terra elevou como promessa. O que parecia fim se tornou anúncio. A história de Obaluaê não é sobre sofrimento, mas sobre transformação. É o nascimento de alguém que nunca precisou dos olhos humanos para ser reconhecido como grande, porque sua grandeza começou exatamente onde ninguém teve coragem de olhar. Quando a terra acolheu aquela criança marcada pela dor, algo começou a mudar de forma silenciosa, porém definitivo. Não foi um milagre repentino, nem um gesto grandioso.
Foi um movimento profundo, quase imperceptível, como quando a raiz rompe o solo sem que ninguém perceba. A terra não via feridas, via potência. Não via fraqueza, via destino. Ao tocar a pele frágil da criança, ela reconheceu um filho e, nesse reconhecimento, iniciou a primeira metamorfose. O chão, que antes parecia duro, tornou-se macio, moldado ao contorno do corpo, afundando levemente como se quisesse protegê-lo do mundo que o rejeitou. A poeira aderiu à pele como um manto inicial, uma armadura simples, mas carregada de significado. Não era sujeira, era consagração. A cada movimento do vento, grãos se uniam, formando uma espécie de vestimenta natural, ainda rudimentar, mas simbólica. Era a terra marcando o que era seu. A criança começava a perceber a vibração do solo, não como um som, mas como um chamado, um pulsar constante, uma força que atravessava sua pele e entrava profundamente em sua alma. O abandono humano desaparecia diante dessa conexão. Não havia mais solidão, havia pertencimento, havia um pacto silencioso sendo selado. A terra não o acolheu por pena, mas por reconhecimento espiritual. A partir desse encontro, a dor já não tinha o mesmo peso, não se dissolvia, mas se transformava. Cada ferida deixava de ser um limite e se tornava um portal, um canal para um poder que ainda dormia, mas já respirava por baixo da pele. Foi nesse momento que a primeira transformação aconteceu. A criança deixou de ser apenas um ser deixado à sorte e passou a ser guardada pela força ancestral do próprio chão. Não era ainda um orixá, mas também já não era simples criatura. Era um renascido, um marcado pela terra. Um escolhido que não pediu nada, mas recebeu tudo que era necessário para se levantar. A primeira transformação não deu forma ao rei, mas ao fundamento. E nenhum reino existe sem fundamento sólido. Nesse encontro profundo, Obaluaê começou a nascer não do corpo, mas da conexão direta com a força que sustenta o mundo inteiro. Quando a terra completou o primeiro gesto de acolhimento, algo ainda mais profundo começou a se formar ao redor daquele corpo marcado. Não era apenas proteção física, era uma construção simbólica, uma assinatura espiritual que nascia camada por camada. As palhas, que dançavam ao vento, começaram a se unir em torno da criança como se obedecessem a uma ordem antiga, anterior ao próprio tempo. Não eram escolhidas ao acaso. A terra selecionava cada fibra como quem escolhe palavras sagradas para compor um segredo. O manto não surgiu para esconder, surgiu para preparar. As feridas continuavam ali, vivas, latejantes, mas o manto dava a elas um novo significado. O que antes provocava medo, agora ganhava mistério. O que antes afastava, agora impunha respeito. O corpo coberto não era sinal de vergonha, mas de poder em gestação. Era como se o mundo não estivesse pronto para ver a intensidade que crescia sob aquelas palhas. Como se o próprio destino pedisse tempo para amadurecer a força que se levantaria dali. O manto, ainda imperfeito, anunciava uma mudança. A criança que antes mal conseguia sustentar o próprio peso, começava a sentir a energia subir pelos pés, caminhar pelas pernas, percorrer o peito. A terra lhe dava não apenas abrigo, mas identidade. Cada fibra que o envolvia trazia uma história ancestral, como se gerações inteiras de cura, de dor e de resistência estivessem sendo transferidas para aquele pequeno corpo. O manto não servia apenas para cobrir o que era frágil, mas para amplificar o que estava prestes a despertar. Sob ele, a criança se tornava mais que sobrevivente, tornava-se guardião. E esse momento marca o início da segunda metamorfose, aquela que não apenas protege, mas consagra. O mundo ainda não sabia, mas o manto que surgia naquele instante seria o símbolo eterno de um rei que nasceu da poeira e encontrou grandeza em meio àquilo que tentaram apagar. Quando o manto tomou forma,
Não como ornamento, mas como extensão viva da própria terra, algo mudou para sempre na postura daquela criança. O corpo que antes parecia ceder ao peso das dores, agora começava a erguer-se com uma firmeza que não vinha da carne, mas do vínculo ancestral que pulsava sob seus pés. O chão já não era apenas superfície, era caminho, era voz, era força que respondia a cada movimento como se reconhecesse naquele ser um legítimo herdeiro. A cada passo que dava, a poeira se levantava em círculos, não de caos, mas de reverência. O vento mudava de direção. A vibração ao redor se alterava. A natureza, silenciosamente, ajustava o próprio equilíbrio. Não havia multidões, não havia testemunhas humanas, mas a terra viu, a terra ouviu, a terra confirmou o que ainda estava sendo revelado. Ali se levantava um rei, não um rei coroado em ouro, mas um rei coroado pelo próprio elemento que sustenta a vida. Seu reino não nascia de fronteiras ou exércitos, mas da ligação absoluta com tudo que cresce, brota, apodrece ou renasce. A energia que fluía pelo solo e subia pelo seu corpo não era empréstimo, era herança. Uma herança que nunca poderia ser tirada, porque não dependia de títulos, mas de essência. O mundo dos homens o rejeitou, mas o mundo espiritual o reivindicou. Cada passo se tornava decreto, cada movimento, confirmação. A criança que foi abandonada agora caminhava com a firmeza de quem já compreende o próprio destino, mesmo que ainda não o nomeie. Era rei antes mesmo de entender o que significava ser rei. Era dono da terra não por conquista, mas por natureza. E enquanto caminhava, a terra respondia com silêncio profundo. Aquele silêncio que não é vazio, mas reconhecimento. Assim nasce a soberania de Obaluaê, não como alguém que foi elevado por mãos humanas, mas como aquele que a própria terra escolheu para guardar seus mistérios e suas dores, preparando-o para o caminho que ainda revelaria sua verdadeira grandeza, a cura. A realeza de Obaluaê não nasceu da ausência de dor, mas do entendimento profundo dela. Enquanto caminhava sobre a terra que o reconhecia, suas feridas continuavam vivas. Nada nelas havia sido apagado. Não houve milagre que apagasse o passado. A força não veio da cura imediata, mas da convivência com a própria marca. Cada ardência carregava um sentido oculto. Cada cicatriz ainda aberta funcionava como um campo onde a energia do mundo penetrava, circulava e mudava de forma. A dor se tornou passagem, nunca obstáculo. Obaluaê descobriu que seu corpo absorvia os sofrimentos que o cercavam, mas não os mantinha como peso. Ele os transmutava. A dor entrava como ferida e saía como conhecimento. A angústia entrava como limite e saía como força. O sofrimento não o quebrava, moldava. Cada passo sobre a poeira fazia seu corpo pulsar com um poder ainda sem nome, mas impossível de ignorar. Era como se o universo estivesse construindo nele a capacidade de compreender o que ninguém mais queria ouvir, a essência profunda do sofrimento humano. E foi apenas ao enfrentar a própria intensidade que ele começou a perceber que era capaz de sentir o que outros sentiam, reconhecer dores alheias, captar males que não pertenciam ao corpo dele, mas que se manifestavam ao seu redor. Não era empatia comum, era sensibilidade ancestral. A energia que circulava entre suas cicatrizes transformava o que era destrutivo em algo que poderia ser devolvido como alívio. Foi assim que a dor deixou de ser a marca da rejeição e se tornou o fundamento do seu destino. O que o mundo viu como deformidade era, na verdade, o primeiro sinal do poder que nascia. Obaluaê entendeu que sua dor não o definia, mas o conduzia. E como todo caminho conduz a um propósito, esse propósito começava a tomar forma. Ele não seria apenas rei da terra. Ele seria aquele que compreende o sofrimento em profundidade suficiente para transformá-lo em cura.
À medida que a dor se convertia em conhecimento e a terra respondia ao seu caminhar, algo novo começou a acontecer ao redor de Obaluaê. Não foi anunciado, não foi percebido de imediato, mas se manifestou como uma vibração constante que atravessava o ar sempre que ele se aproximava do sofrimento alheio. Animais feridos paravam de tremer quando ele passava. O vento mudava de ritmo quando encontrava um corpo adoecido. O chão pareciam conduzir até ele tudo aquilo que precisava de transformação. Era como se o mundo tivesse entendido antes dele que sua existência carregava um propósito específico. Ele não buscava nada disso, apenas caminhava. Porém, a cada passo, percebia que a dor que vinha até ele não era apenas sua, era a dor de muitos. E o mais impressionante não era absorver essa energia, mas o que acontecia depois. Ela mudava. Ele sentia o peso entrando e o alívio saindo. O fluxo se completava sem esforço. A cura não era um gesto aprendido, era um instinto. Era como respirar. Obaluaê descobriu que não precisava tocar para aliviar, não precisava falar para transformar. O próprio campo ao seu redor agia como ponte entre sofrimento e renovação. A terra conduzia, ele transmutava e o mundo respondia. Foi nesse processo silencioso que ele percebeu que a cura não era dom isolado, mas extensão natural da sua ligação com a terra. Assim como o solo absorve o que está morto e devolve vida, ele absorvia a dor para devolver força. Sua presença começou a mudar o ambiente. Locais adoecidos voltavam a respirar. Peles marcadas encontravam descanso. Espíritos aflitos sentiam calma. A cura não era espetáculo, era consequência. E quando a cura acontece como consequência, ela deixa de ser milagre e se torna natureza. Nesse momento, Obaluaê compreendeu que seu caminho estava traçado. Seus passos não eram apenas de um rei que domina a terra, mas de alguém moldado para caminhar entre a vida e a dor, para fazer delas algo maior. A cura não era destino, era identidade. A percepção de que a cura fluía naturalmente por seu corpo não trouxe vaidade, trouxe responsabilidade. Obaluaê compreendeu que aquilo que acontecia ao seu redor não era apenas manifestação espontânea, mas preparação. A terra o havia acolhido, moldado, protegido e revelado. Agora faltava o reconhecimento que só o mundo espiritual poderia conceder. Foi nesse momento que as forças ancestrais começaram a se aproximar. Não vieram como luz, não vieram como voz. Vieram como presença profunda, como se o ar se tornasse mais denso, como se o tempo desacelerasse para testemunhar o que estava prestes a acontecer. A energia que ergue os orixás, aquela que existe antes dos nomes e além dos corpos, começou a se manifestar ao seu redor. Não era coroação, era confirmação. Aquele que nascera rejeitado, aquele que crescera em silêncio, aquele que encontrara na poeira o primeiro abraço, agora era chamado a ocupar um lugar entre as forças que regem a vida. O corpo que carregava dor agora irradiava poder. As cicatrizes que antes provocavam medo, agora brilhavam como símbolos de domínio sobre aquilo que destrói e reconstrói. As palhas, antes simples proteção, tornaram-se manto consagrado, marca eterna de um orixá, cuja energia se move entre doença e renascimento. Obaluaê não se tornou orixá pelo que sofreu, mas pelo que transformou. Sua ligação com a terra o tornava senhor dos ciclos, guardião da passagem, protetor daqueles que carregam feridas que o mundo não vê. A cura que antes fluía de forma instintiva, agora era força plena, reconhecida pelos próprios elementos. Ele não apenas aliviava o sofrimento, ele governava aquilo que se manifesta através dele. Seu campo se expandiu. Seu nome ganhou eco. Sua presença passou a agir entre o limite da vida e da morte, entre o equilíbrio e o caos.
entre a decadência e o florescimento. A consagração não o afastou da terra, apenas aprofundou sua ligação com ela. Obaluaê se tornou de forma definitiva o orixá da cura, dos ciclos que se rompem e dos corpos que renascem. Sua história deixava de ser apenas trajetória de sobrevivência para se tornar fundamento espiritual. Ao ser consagrado, Obaluaê não recebeu apenas um domínio espiritual. Recebeu um território que poucos compreendem. O espaço onde a doença encontra seu limite e a vida encontra seu recomeço. Ele passou a caminhar em uma linha tênue que não pertence somente ao corpo, mas ao destino. A cura que emana de sua presença não é simples alívio, é transformação profunda. Ele não age apenas sobre o que fere a pele, mas sobre aquilo que corrói a alma. A doença, sob seu olhar, deixa de ser castigo e passa a ser linguagem. Uma forma de revelar o que precisa ser rompido, o que precisa ser limpo, o que precisa ser reconstruído. O mundo espiritual o reconhece como guardião das passagens porque ele compreende aquilo que muitas divindades evitam tocar. A vulnerabilidade que todos carregam. Obaluaê enxerga além do sintoma, além da febre, além da ferida. Ele vê a raiz e, ao tocar essa raiz, a transforma. Seu poder não destrói, reorganiza. Não anula, ressignifica. Ele traz ao mundo um equilíbrio que parte da terra, sobe pelo corpo e alcança o espírito. Por isso, sua energia é temida e reverenciada ao mesmo tempo. A doença o respeita, a morte o reconhece. A vida se curva ao seu sopro. Nada lhe escapa, porque ele domina aquilo que existe entre o antes, o durante e o depois. Quando caminha, o chão responde. Quando respira, a energia se move. Quando age, o ciclo muda. E aqueles que o chamam não o buscam apenas por cura, mas por compreensão do próprio caminho. Obaluaê não conserta destinos, ele realinha o que se perdeu. Não devolve o que passou, mas dá sentido ao que permanece. Sua força atua onde tudo parece acabado e mostra que nada termina enquanto houver terra para sustentar o renascimento. É por isso que ele é respeitado como Senhor das transformações silenciosas, aquelas que ninguém vê no momento em que acontecem, mas reconhecem quando a vida, de repente, volta a respirar. O poder de Obaluaê não se limita às histórias antigas, nem permanece preso ao passado. Ele atravessa o tempo porque sua essência fala diretamente ao que existe de mais profundo no ser humano. A dor silenciosa que muitos carregam e poucos conseguem nomear. Seu legado não é apenas espiritual, é emocional e existencial. Ele age onde as palavras não alcançam. A cura que ele representa não é espetáculo, não é resposta imediata, não é milagre exibido. É transformação que acontece quando a pessoa começa a enxergar o próprio sofrimento como parte de um ciclo, não como condenação. Obaluaê ensina que toda ferida tem um sentido, todo corte traz um aviso, toda dor aponta para algo que precisa ser visto. Sua presença continua ativa porque ele representa aquilo que o mundo moderno tenta afastar. A verdade de que ninguém vive sem carregar marcas. E são essas marcas, quando compreendidas, que se tornam força. Quem se aproxima de sua energia percebe que o renascimento não acontece por acaso. A vida se reorganiza quando a pessoa aceita olhar para aquilo que evitou. A cura não vem de fora, ela desperta de dentro. Obaluaê apenas abre o caminho. É por isso que aqueles que o chamam sentem algo mudar mesmo antes de qualquer sinal visível. Há uma reorganização interna, uma sensação de que algo pesado começa a perder força. Um alívio que não nasce do corpo, mas da alma. Seu legado é esse: mostrar que a transformação começa exatamente no ponto onde a dor parecia insuportável. Ele não promete que o sofrimento desaparecerá, mas garante que ele deixará de ser prisão. Seu toque não destrói o que a pessoa é, apenas desmancha o que impede o renascimento.
Obaluaê continua tocando vidas porque sua história lembra que a grandeza não nasce da ausência de dor, mas da capacidade de transmutá-la. E é isso que ele oferece ao mundo. O entendimento de que cada ferida pode se tornar força quando encontra a terra certa para renascer. A jornada de Obaluaê não termina na consagração, nem na revelação do seu poder, porque sua essência não está presa a um único momento da história. Ele continua vivo em cada grão de terra, em cada corpo que renasce após a dor, em cada silêncio que antecede a cura. Sua trajetória mostra que a força não nasce quando tudo está bem, mas quando a vida desafia, fere, marca e ainda assim permite continuar. Obaluaê é o símbolo dessa continuidade. Ele lembra que a dor não é um fim, mas um território que pode ser atravessado. Em seu caminho, o sofrimento não é vergonha, é matéria-prima. A rejeição não é derrota, é rito de passagem. A cura não é apagamento, é elevação. Ao compreender isso, é possível perceber por que seu culto atravessou séculos e permanece vivo. Ele não oferece respostas prontas, oferece profundidade. Não promete que a vida será suave, mas que será transformadora. E essa promessa fala diretamente ao coração de quem já sentiu a terra tremer sob os próprios pés, de quem já enfrentou noites longas demais, de quem já carregou marcas que ninguém entendeu. Obaluaê não pede adoração cega, pede coragem para renascer. Ele estende a mão a quem está cansado, mostra o caminho a quem se perdeu, fortalece quem ainda não descobriu a própria força. Seu legado é tão vasto quanto os ciclos da vida que ele guarda. Onde existe doença, ele observa. Onde existe dor, ele transforma. Onde existe queda, ele firma o chão. Seu reinado não se ergue sobre tronos, mas sobre a profundidade da terra e sobre a capacidade humana de se reconstruir. E ao final de sua história, algo permanece. Quem o encontra descobre que não caminha sozinho. A terra responde, a vida responde, Obaluaê responde. E quando sua presença se faz sentir, mesmo nos momentos em que tudo parece silencioso, fica claro que nenhum sofrimento é permanente enquanto existir força para nascer de novo.